Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, novidades aí sobre Thiago Mendes no São Paulo e muito ainda sobre o clássico e empate que tá entalado. Então vambora pro vídeo. Posso pegar a mesma frase do Vessone, né? O frio calculista. O jogo, já teve um jogo do Corinthians, um clássico muito parecido esse ano, contra o Palmeiras e Barueri. Com a seguinte circunstância, lá só tinha torcida do Palmeiras. Agora é esse ambiente que ele tá falando aí. 50 mil, torcendo, e pode fazer a diferença entre Corinthians, Vasco e Fluminense. A torcida do Vasco tenta mais ou menos o mesmo empurrão ao time. A torcida do Fluminense não está acostumada com isso. E o time, se não entender o campeonato que o Fluminense está disputando, vai ser difícil. Então, o Corinthians já teve o 2-2 contra o Palmeiras, que é um time mais organizado, mais pronto nesse ano, de um jeito também que era muito pior. Não tinha ninguém, estava jogando com um jogador no gol e empatou o jogo. Porque o Corinthians é assim, o clássico é assim. Né? Então, o torcedor do São Paulo, eu queria ter vencido. O São Paulo tem uma seguinte circunstância. Tem o São Paulo mais recente, que eu acho que é uma boa comparação com o Corinthians mais recente, e o São Paulo do jogo de ontem. O São Paulo mais recente, ele não vai para a Neoquímica Arena para empatar, ele vai para ganhar. Antes ele ia para perder de pouco, depois ele ia para empatar, hoje ele vai para ganhar todos os jogos do Corinthians, se você reparar. O ano passado foi aquele jogo do Bruno Arleu, foi para ganhar, jogou melhor. Para ganhar jogo desse tipo, e é aí que está a circunstância, a gente fala da Leila aqui, e aí o Zubeldia, com elegância, falou, você tem que prestar atenção em todos os detalhes, você é dirigente de um time. Então você não pode aceitar um intervalo deste tipo, Ele ainda 48 nós somos horas. o São Paulo, né? Somos o São Paulo. E aí ele está falando, não adianta, acho que o Casares hoje postar aquele textão, porque eu acho que está sendo cobrado, Sim. presidente do São Paulo, muito por conta, talvez, da entrevista do técnico, para exigir condições iguais ou melhores com o adversário, como o Palmeiras faz, como o Corinthians faz. Em clássicos, em jogos em que a repercussão é essa, o torcedor quer ganhar. Não importa para o torcedor que o São Paulo saiu de Cristiano lá e dormiu no CT. A gente falava aqui durante a semana toda. Isso aí vai pesar, isso aí vai pesar e pesou. E também a questão da escala de árbitros. Porque todo jogo, São Paulo e Corinthians, na Neoquímica Arena, vai um tipo de árbitro não tão experiente. Porque talvez, na circunstância, um árbitro diferente em outro ambiente expulsasse o Carlos Miguel. Vamos combinar. Ele agrediu um jogador. Se o Carlos Miguel é expulso com 2-1, acaba o jogo e não tem conversa. Mas o ambiente, a situação do árbitro, a situação e a atuação contrária do Luciano, pouco inteligente, talvez ela arme uma confusão, onde só teve um agressor, que mantém... Aí acho que o São Paulo de hoje, do Zubeldia, é um time que ainda não está azeitado, falta ainda executar, como foi contra o Inter, como foi contra o Corinthians, com a mesma sensação. Foi melhor, o goleiro foi melhor em campo, 2 empates fora de casa, mas assim como o Vessone falou, uma coisa é o jogo da TV, outra coisa é o jogo do Heriberto Yussi, com a torcida do Inter daquele jeito, e o jogo contra o Corinthians com 50 mil pessoas na Neoquímica Arena. Então não são resultados desastrosos, o cara está invicto no trabalho dele. E ontem teve um fato positivo. O Lucas jogou, o Luciano atuou mal, sobretudo nessa confusão, mas ele conseguiu encaixar o Lucas e o Luciano de uma forma que o Lucas não foi prejudicado, a atuação dele não foi prejudicada. Pelo contrário, eu talvez também tenha o fator clássico. As 2 melhores partidas do Lucas desde a volta do São Paulo foram o jogo do Morumbi, lá da Copa do Brasil, e esse jogo. Fora de casa, ele jogou demais. Então, tem alguma coisa a ser trabalhada, sim, tem a questão do volante, que ele fala, o Thiago Mendes, São Paulo tem pouco jogador para essa posição. Mas eu acho que o São Paulo tem uma situação ali, uma perspectiva. Eu acho que a gente falava isso, pode ser em relação ao Palmeiras, ao Corinthians, ao Fluminense. O torcedor do São Paulo tem hoje uma perspectiva. Isso é muito importante. Porque você enxerga que alguma coisa boa possa acontecer mais à frente. Os resultados, os empates, colocam uma pressão gigante para resultado, para campeonato no jogo de quarta-feira. Quando o São Paulo vai pegar o Cuiabá, que vem... estava morto e passou a vencer todo mundo. Venceu o Lanús, meteu 5 no Criciúma, meteu 5 no Fortaleza e reviveu. Com aquele tipo de jogo, e aí o intervalo vai pesando, o acúmulo. O Cuiabá, assim como o Botafogo, assim como o Palmeiras, assim como outros times, é um time essencialmente físico. E o São Paulo vai ser exigido, não só tecnicamente na quarta-feira, mas na questão física. E esse é um ponto importante nessa maratona que todo mundo está tendo, de
desfalques, de situações e tudo mais. Mas eu não acho um resultado, nunca vou achar um resultado ruim num clássico fora de casa com torcida O única. Antônio também já falou da importância dessa janela do meio de ano para ele. Acho que para todos os clubes. A gente tem lá a apuração do nosso Edu Afonso no espn.com.br. Notícia fresquinha chegando por lá. Coloca na tela aí pra gente o São Paulo já avançando na negociação com o volante Thiago Mendes. Falta só a liberação do Al Rayyan, clube com o qual o jogador tem contrato até metade de 2025. 32 anos para ele, já com salários alinhados, um contrato de 3 anos. E a ideia é que ele chegue justamente nessa janela de meio de anos. O Beldia também já aprovando o Thiago Mendes como volante do São Paulo. Está falando de... E essa questão da janela é um negócio que eu até vindo pra cá comecei a refletir. Tem muito clube precisando de muito jogador. Eu acho que não tem tanto jogador assim, cara. E aí a gente tá falando de um São Paulo que tem um setor muito forte. O Alisson, pra mim, é um dos melhores jogadores do país hoje na posição. Tem o Pablo Maia pra voltar. Enfim, tem muita qualidade e tá trazendo mais um cara pra brigar ali. Óbvio que a gente tá falando de um Thiago Mendes que vem de uma liga inferior na questão da intensidade, da exigência. Mas se for o Thiago Mendes, por exemplo, que jogou até uns tempos atrás na França, é um cara que chega e acrescenta muito, e é um tipo de jogador que muita gente precisa, desse volante de energia, de ida e volta. E o São Paulo tá fazendo a boa, né? Acho que por ele ter passado por lá, ele já deu algumas declarações de que ele gostaria de jogar no São Paulo de novo. Claro, a gente precisa ver como tá fisicamente, todas essas questões, mas de uma maneira geral, é uma boa notícia pro São Paulino. E tem aquilo lá também, falta só a liberação do Al Rayyan. Aí eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Falta só assinar, falta só a liberação. Até porque dinheiro pros caras não é muito problema, os caras têm e não é pouco, então vamos esperar. Mas se der tudo certo... Mas do resto, tá tudo traz bem. nosso querido Edu Afonso e a turma nossa Boa aí tarde, também. Felipe. Boa tarde, rapaziada do chat. Cara, eu acho que não é nem raiva, é meio frustração, né? A gente sabia que a gente podia se aproveitar da crise dos caras. A gente joga melhor, faz ali os primeiros 31 minutos muito bons, faz um gol. O Luciano tem uma chance que o goleiro fez uma defesaça, tem mais chance criada, o São Paulo é melhor, só que aí acho que a partir do primeiro gol do Corinthians, eles melhoram, eles são levados, embalados pela sua torcida, e aí o São Paulo ainda continua jogando bem, faz o segundo gol numa transição de passe, de pé em pé lá, coisa linda. E, cara, aí sofre um gol também, cara, de novo. Eu já falei isso, acho que vocês também, mas a gente toma 2 gols que foram 2 golaços, assim, na minha opinião. Foram 2 chutes, assim, de rara felicidade que tanto o Mosquito quanto o Coronado acertaram. E sai meio frustrado, principalmente porque termina, fica ali quase 20 minutos com um jogador a mais, né? Então sai bem frustrado. Confesso que se tivesse dado tudo certo, eu teria acertado o placar. Exato, o São Paulo perdeu chance, até porque acho que o principal das chances perdidas pelo São Paulo é quando o São Paulo começa o jogo ganhando, porque assim, um gol com 3 minutos é praticamente você iniciar o jogo com 1-0, com vantagem, e os primeiros 30 minutos, como você falou, só deu São Paulo, foi assim, de superioridade absurda do tricolor paulista, e podia ter superado, ter aumentado, ter ampliado a vantagem no primeiro tempo, e foi o que eu falei no pré-jogo. O São Paulo tinha como complicar o jogo e como tornar o jogo fácil. O São Paulo deixa nos primeiros 5 minutos o jogo fácil, tranquilo, na mão, e aí se complica. O São Paulo tinha esse poder na mão dele, que era ou deixar um jogo muito tranquilo, ou deixar um jogo difícil, que foi o caso. O São Paulo abre o placar e se complica, para de jogar, e aí toma um empate, busca novamente o resultado, e aí numa infelicidade do Luciano, que a gente pode comentar daqui a pouco também, o São Paulo toma um empate e sai de Itaquera com apenas 1 ponto. Mas, Ilcinho, queria ouvir de você. O Luciano foi, assim, o cara mais criticado, tanto pela torcida do São Paulo, até pelos rivais do Corinthians. Até depois a gente vai falar um pouquinho da provocação do Carlos Miguel também. Mas você atribui parte do empate ao Luciano? Você acha que foi por parte dele? Porque, assim, na minha opinião, o amarelo que ele toma... Primeiro que não foi para amarelo. Na minha opinião, ele inflama um jogo que estava tranquilo. E, assim, o Carlos Miguel, que faz uma agressão, que agride o Calleri
tomar o mesmo cartão que o Luciano, para mim não faz sentido, mas lá em Itaquera a gente já sabe que é disso para pior. Mas o ponto principal dele é quando ele perde a bola na entrada da área novamente. Foi a terceira ou a quarta no primeiro tempo que ele perde, e aí o Mosquito faz o gol. Você acha que, sim, faz sentido a torcida do São Paulo estar tão revoltada com o Luciano? Cara, assim, vamos lá. O Luciano é explosivo, a confusão, ele vê o Carlos Miguel empurrando o Caleri e, cara, eu acredito que ele tá no direito dele de cobrar o cara ali, que ele não deveria ter empurrado. Eu não julgo por isso, eu acredito que tem jogadores mais tranquilos, tem jogadores mais explosivos. E ele foi lá cobrar o cara, e só que, tipo assim, levar aquilo além da cobrança, querer continuar brigando e tal, acho desnecessário. Cobrar o cara, meio que meter um freio, é até do jogo, ele tá no calor do momento lá e tal. Agora, aquele lance do segundo gol, do gol do Mosquito, é meio que muito rápido, né? A gente vendo da televisão, a gente fala assim, chuta, porque a gente tá vendo o jogo. Ele lá, num primeiro momento, ele não vê. Talvez tenha faltado comunicação de alguém ali gritado para ele, chuta e tal. Ele tem aquela infelicidade de tentar controlar a bola e acaba perdendo a bola para o Yuri Alberto. Talvez faltou um pouco de comunicação, talvez excesso de confiança nele. Não vejo o Luciano como principal culpado ontem, não. Acho que ele participou ali de alguns lances pontuais. Eu acho só que tipo, ele ali naquela função dele de ter que movimentar como meia, ele acaba saindo das características dele, e aí a gente já viu que ele rende menos, né? Eu prefiro ele mais perto da área como segundo atacante, não nesse esquema que o Zubeldia está usando, num outro, mas, cara, eu não vejo o Luciano como culpado, não vejo o Jandrei como culpado. A galera tá falando, o Jandrei T-Rex, braço de jacaré. Cara, se você analisar friamente, tecnicamente o lance, o Coronado gira numa elegância e acerta um chute que ela bate na redinha do lado. Então é muito difícil. E outra, nem o Arboleda, que era o cara da frente, nem o Jandrei esperava aquele chute tão rápido e tão preciso. Então não dá tempo de se posicionar, não dá tempo de pegar a velocidade. Eu vejo muita gente, até a galera que anda comigo ali no meu Discord, falou que ele pulou para baixo, ele meio que não pulou. Cara, ele não tem tempo de reação, é um giro muito rápido, ele não tem muito o que fazer. O segundo chute também, o Mosquito gira chutando, pega ele desprevenido. Ele tá, digamos que ele tá posicionado certo para a bola, mas, cara, não é... Eu não vejo ele como culpado também. Eu vejo assim, cara, 2 gols do Corinthians de qualidade dos jogadores deles, mas eu vejo uma frustração são paulina porque era um jogo de novo que dava para ganhar. Era um jogo que no final dava para ter amassado os caras ali, para pelo menos ter feito mais um e sair de lá com as vitórias. Meu pai me ensinou desde garoto assim, o Corinthians é uma cobra. Então assim, você tem que, se tiver chance, mata. Porque senão ela vai lá, ela finge de morta, entendeu? E ela vai lá e te ataca e te quica, entendeu? Sábio, papai. Né? Então meu pai, calejado, né? Eu falei aqui, meu pai me contou isso, era Democracia 82 e 83, ele ouvindo no radinho depois do jogo triste, chorando ali e tal. Então meu pai assim, mesmo quando o São Paulo tá muito bem e o Corinthians tá mal, você não pode... Cuidado. Entendeu? Meu pai assim, é calejado, experiente. Tem que ouvir a voz da experiência. Então por isso que eu falei. O Corinthians aí tava meio fingindo de morto ali, não sei o quê, bababá. Mas o Corinthians deu 2 picadas no São Paulo, tomou 2 pauladas também. Então ficou ali um empate pra mim, como São Paulino, torcedor São Paulino, um empate com gosto de empate. Não! Ele não admite, você não fala, eu vou falar o seguinte, cara. Mas pro outro foi vitória? E pra você foi empate? Cada um tem gosto de uma coisa, né? Mas um empatou e o outro ganhou? O São Paulo, mas assim, o São Paulino acreditava, tinha confiança de que venceria a partida. Mas acontece o seguinte... Primeiro, nessa década, o Corinthians não leva vantagem sobre o São Paulo em Itaquera. Pouca gente sabe disso. Tivemos 7 jogos em Itaquera, São Paulo e Corinthians, nessa década. 1 vitória para cada lado e 5 empates. Então, a década passada, que foi a pior para o São Paulo no Majestoso, teve décadas em que o Corinthians teve uma supremacia grande sobre o São Paulo. Década de 60, década de 70, mas a maior vantagem do Corinthians sobre o São Paulo foi na década passada, quando foi construída a Arena Itaquera e o Corinthians sistematicamente ganhava do São Paulo. Então, o Corinthians não tem conseguido vencer o São Paulo. Então fala, mas ganhou uma vez nessa década, foi o jogo da Copa do Brasil que o São Paulo reverteu no Morumbi.
Então, assim, o São Paulo que só apanhava do Corinthians em Itaquera, o São Paulo tem ido lá e não tem perdido. O Corinthians, Então... e cada vez assim, o São Paulo vai lá e empata e o Corinthians comemora, então já é um sinal de virada de chave. Então isso quer dizer? É que o São Paulo hoje está num momento melhor. Não, o Corinthians no meio do São Paulo em Itaquera, 2 jogos. Ensaboado. Olha, Ele não fala, cara. Tá virando. Ganhava Dois seguidos. Ganhava de 6 com o time reserva. Você ouviu, Agora- cara? Você viu? Você é ensaboado. Obrigado, fala. brincadeira, Assuma. como elogio. Não é que você não fala. Não, então Você assim- roda. É empate com o Outra sabor coisa, dele. aí eu vou na linha do Luiz Rebeldia, o treinador tricolor. São Paulo jogou quinta-feira à noite. Ah, O de Corinthians novo jogou isso na aí. terça-feira. Ai, meu Se Deus, fosse o Abel cara. falaria, hein? Um dia de vantagem. Semana passada, semana muita inteira. coisa. já. Um dia de descanso a mais. A federação, como é que pode permitir isso? O Zubeldia falou, tá cobrando Sim, da até diretoria. concordo. Porque é o São Paulo. Mas- Você vai jogar o seu grande clássico contra o maior rival. Engraçado, vocês E ficaram um tempão sem aí jogar. a tabela põe o Corinthians pra jogar na terça ou pra jogar na quinta. Ué, mas começaram com 3 minutos ganhando. Tá bom, mas você vê, Fizeram São Paulo 2 a 1. acabou cedendo o empate 2 vezes, talvez na partida. Me parece nessa partida, o Corinthians fisicamente foi melhor que o São Paulo. Mas tinha que ser mesmo, porque com um homem a menos nos últimos 15 minutos. Não, mas mesmo não tempo normal, teve o Corinthians isso. foi um time raçudo, aplicado, com garra, não sei o Mas quê. deixa eu te Na parte perguntar, física Bobo. tava bem, o São Paulo Os ia. 2 gols do Corinthians. Falando do São Paulo e Corinthians, vou reforçar a minha opinião que eu dei no vídeo de ontem. Não é o fim do mundo. Não é pro Zubeldia ser demitido, que o trabalho dele é ruim, assim, assado. Eu acho que conseguiu botar o Lucas pra jogar melhor, né? O Luciano ainda é um caso, né? Quem poderia entrar no lugar do Luciano, eu acho que aí seria o Rato, mas ele ainda não tem condições aí de jogar os 90 minutos. Então, assim, tem que ter um pouquinho de paciência e torcer pro Luciano melhorar dentro desse esquema, mas que foi fundamental ali pro empate do Corinthians foi porque ele perde uma bola ali na meia-lua e o cara mete a bola na gaveta. Também, vamos concordar com o Lucinho, né? Foram 2 chutes também que 2 super, hiper, mega felicidades, né? Eu lembro muito também, só para muito azar na Neoquímica, né? O Luan, que era do Grêmio, também acertou um chutaço quando o São Paulo empatou em 1-1. E assim, número interessante dado pelo Rodrigo Bueno, né? Nessa década são 7 jogos, 5 empates e 1 vitória para cada lado. Então o São Paulo conseguiu equilibrar o confronto e hoje é o que o Arnaldo falou também. O São Paulo não entra mais para não perder como foi na década passada, não ser goleado. O São Paulo entra para ganhar, né? Mas só que para ganhar tem muitos detalhes ali dentro, né? E eu acho que assim embaixo com relação a todos eles, questão de arbitragem, questão de entender o que é o jogo, questão da própria gestão do São Paulo Futebol Clube, não deixar o clube ter 48 horas de preparo contra um outro que vai ter 2 dias a mais. Então assim, tem detalhes aí que precisam ser revistos para o São Paulo chegar de maneira mais ainda competitiva para os confrontos contra o Corinthians. Mas assim, foi um pontinho, continua aquela regra, vitória em casa e empate fora. Se o São Paulo mantiver isso o campeonato inteiro, o São Paulo vai estar brigando lá em cima fácil. Fica o gostinho de quero mais, porque contra o Inter e contra o Corinthians, São Paulo foi melhor, teve chance de vencer e não venceu. Então assim, o famoso não matou o jogo, né? É o que incomoda mais e tem que matar o jogo, é isso. Então não pode deixar a sorte pro azar, que acontece o que aconteceu. Então é isso, eu acho que o Zubeldia aos pouquinhos aí vai acertando mais o time. Gente, vamos lembrar também que o cara não tem nem 15 jogos pelo São Paulo Futebol Clube. É um trabalho muito recente e ele ainda não perdeu, só isso. E vamos lembrar quem era antes do Zubeldia, né? Que era o Carpini. Alguém tá com saudade do Carpini? Pelo amor de Deus, escreva no comentário. Se vocês querem ter saudade do Carpini, a gente conversa depois. Mas voltando aí ao mercado da bola, que o pós-jogo rende, mas amanhã a gente já tem São Paulo e Cuiabá. E aí sim, o São Paulo tem a obrigação de vencer. Ah, mas o Cuiabá ganhou Fortaleza realmente e tal, mas o São Paulo tem que vencer o jogo no Morumbi para começar. E para continuar ali na parte de cima, atrás de Botafogo, Flamengo e companhia. Não tenho dúvida que o Morumbi vai ter um público bacana, como sempre tem. E assim, voltando ao assunto da transferência do Thiago Mendes, né? Com o jogador, com o empresário tá tudo acertado. Beleza, acho que essa é a parte mais fácil, em tese. O negócio é com o clube, né? ninguém falou com o clube ainda. Esse que é o grande desafio. São Paulo não é uma equipe com muita bala na agulha, mas também o jogador tá 6 meses de fazer um pré-contrato 0,800. Então, assim, torcer aí pro empresário do jogador do São Paulo conseguirem arranjar uma solução fácil e rápida. Mas também lembrando, mesmo que o Thiago Mendes seja anunciado amanhã, hoje, por exemplo, ele só pode jogar no dia 10 de julho. Já dá um bom tempo de preparação para o próprio jogador, né? E assim, aí entra uma concorrência mais forte aqui no meio campo, com Luiz Gustavo, Thiago Mendes, Pablo Maia
e Alisson. Pô, 4 bons nomes. Ainda que o Luiz Gustavo não tenha feito um bom clássico, mas, cara, 4 bons nomes, vamos ser sinceros. E seria um contrato, se eu não me engano, até 2027, seria um contrato longo. Então, assim, eu acho um bom nome. Agora, vamos esperar aí a definição com relação ao clube lá do Catar, né? Porque, assim, é muito simples falar, a esposa gostou da proposta, ela que é agente do jogador, o empresário gostou da proposta, o Thiago Mendes está de acordo com a proposta, está de acordo com o estilo de jogo, já foi assistir o jogo de São Paulo para ver como é que funciona. E assim, ele tá realmente motivado a querer jogar no São Paulo. Ótimo, isso eu acho bacana, como foi com o Rato, por exemplo, que eu tô sempre por jogar no São Paulo. Agora, a grande dificuldade é o clube de lá, né? Esperamos que os caras estejam nadando no dinheiro, como eles sempre nadam, e não deem muita importância aí pro valor a ser pago, ou até libere de graça. De graça acho difícil, né? Só injeção na testa. Mas, assim, é um ótimo nome. Agora fica a pendência com relação à lateral esquerda, né? Infelizmente, o São Paulo não evolui com relação ao Wellington. E com relação ao Alexandre tem essa questão, né? O jogador está na dúvida se continua na Europa, se volta pro Brasil. Então assim, tem que aguardar o desejo do jogador. Como eu digo, a janela ainda é muito recente, ainda vai abrir a janela. Os jogadores só vão poder começar em julho. Então assim, tem que São Paulo, se você pensar que hoje é dia 18 de junho, tá bem adiantado. Então é isso, gente. É o São Paulo se movimentando nos bastidores, voltando aos treinamentos para se preparar com o jogo do Cuiabá, e assim segue. E assim segue. Como eu sempre digo, São Paulo não para. Se São Paulo não para, tem vídeo no canal, tá ok? Então é isso, eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, e se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal. Eu tô vendo que tem muita gente aí que assiste e não se inscreve, dá aquela moral, se inscreve no canal, tá ok? Não deixa de ativar o sininho para você receber as notificações, os vídeos novos e tudo mais. E claro, deixa aquele comentário e aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender treinamentos como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.